sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 79ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, solicitando ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 78ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, 16ª Legislatura. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2015, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizarem a 78ª Sessão Ordinária, em sua 16ª Legislatura. Senhor presidente. Só um momento. Som. Com a palavra o vereador Marcírio. Requeiro a mesa que seja dispensada a leitura da ata, uma vez que a mesma vai ser publicada no site da Câmara. Requerimento. Requerimento do vereador Marcírio está em discussão. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Iniciaremos agora o expediente do dia com a leitura pelo senhor secretário das correspondências recebidas por essa Casa de Lei durante o período compreendido entre a última sessão e a sessão do dia de hoje. Ofício Gabinete número 443 de 2015, em 29 de setembro de 2015. Anexamos ao presente o projeto de lei número 029, Projeto LOA, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016, de 29 de setembro de 2015, para ser apreciado pelos senhores vereadores dessa Egrégia Casa de Leis, em sessão ordinária a ser previamente designada. Sidney Caio da Silva Junqueira, Prefeito Municipal. Secretaria dos Negócios de Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ofício número 14 do GB 035-220-15, do comandante do 14º Grupamento de Bombeiros, ao senhor Marlan de Mello. Comunico a Vossa Senhoria a cassação da CLCB, referenciado nos termos do inciso 7º do artigo 7º do Decreto Estadual 56.819 de 2011, de 10 de março de 2011, referente à edificação situada Avenida Presidente Vargas 256, Centro, Presidente Epitácio, por apresentar irregularidades no preenchimento do formulário de segurança contra incêndio que não foram corrigidos no prazo estipulado conforme o ofício anexo. Esclareço que o presente ato será publicado em Diário Oficial do Estado e comunico à Prefeitura e demais órgãos públicos interessados. Caso discorde da decisão, Vossa Senhoria terá o direito de protocolar o pedido de reconsideração no prazo de 5 dias úteis, a contar do recebimento deste ofício, com as razões fundamentadas para tanto. Elias Martins Viana, Tenente Coronel da PM e Comandante do 14º GB. Ofício número 547, a Câmara Municipal de Presidente Epitácio,
vindo da Sabesp. Em resposta ao ofício, com referência dessa Câmara Municipal, encaminha o requerimento do nobre vereador Evarildo Rodrigues da Silva, onde solicita informações pertinentes à implantação do sistema de coleta de esgotos no bairro do Jardim Real 2 e sobre serviços de reparo do leito carroçável da rua Joaquim Ferreira da Rocha. Temos a informar que os serviços de reposição do leito carroçável estão concluídos. Informamos ainda que a realização das obras necessárias para a implantação do sistema de esgotos no bairro do Jardim Real 2 está vinculada à taxa de ocupação dos referidos lotes, em razão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de programa, conforme previsto na Lei 11.445 de 2007, que regulamenta esse tipo de contrato. Engenheiro Paulo Roberto Converso, gerente do Departamento Distrital de Presidente Prudente. Sabesp, ofício número 543/2015 da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, requerimento 250/2015, que encaminha o requerimento do nobre vereador Paulo Fernando Cavalcante, onde solicita informações pertinentes à implantação do sistema de coleta de esgoto do bairro Vilagem Lagoinha. Temos a informar que a realização das obras necessárias para a implantação desse sistema está vinculada à taxa de ocupação dos referidos lotes, em razão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de programa conforme previsto na Lei 11.445 de 2007, que regulamenta este tipo de contrato. Engenheiro Paulo Roberto Converso, gerente do Departamento Distrital de Presidente Prudente. Undemo, Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo. Prezado senhor, ofício número 012/2015, tendo em vista a manifestação até a presente data por parte do governo a respeito do índice de reajuste e demais reivindicações da categoria, equiparação dos salários iniciais de professores, diretores e supervisores da rede pública estadual aos da rede pública municipal da cidade de São Paulo, a manutenção da política salarial para os 4 anos de mandato, contemplando tanto a composição das perdas salariais promovidas pelo governo do PSDB de São Paulo, quanto a devida reposição inflacionária anual, de forma extensida aos aposentados, correção das distorções de enquadramento da Lei Complementar 836 de 98, reenquadramento compatível à situação funcional na carreira, quando do ato de publicação, Lei Complementar número 1097 de 2009, reenquadramento da evolução funcional acadêmica, mestrado e doutorado, considerando os atuais 8 níveis solicitados a Vossa Senhoria, moção de apoio encaminhada ao governador do Estado, educação de qualidade, salários dignos para o magistério paulista, dever do Estado. Aproveito a oportunidade para apresentar nossos protestos e consideração. Maria Neuza Baldori, delegada regional da Undemo de Presidente Prudente. Assuntos. Undemo. Assunto. Ofício Conjunto 07 de 2015. Assunto. Entidades do Magistério Paulista lutam por melhores condições salariais de trabalho. Excelentíssimo senhor presidente, a entidade de classe assina o presente ofício e vem solicitar a Vossa Excelência apoio para a campanha de 2015 e também sua gestão por meio de uma moção de apoio, junto ao governador Geraldo Alckmin e a Lesp. Wally Ferreira Luman de Jesus, Associação dos Professores Aposentados do Magistério do Estado de São Paulo. Rosângela Ferini, Sindicato dos Supervisores de Ensino do Magistério Oficial do Estado de São Paulo. José Maria Conselheiro, Centro Professorado Paulista, Presidente. Francisco Antônio Poli, Sindicato dos Diretores e Especialistas do Magistério Público do Estado de São Paulo.
Boletim Conjunto Entidades do Magistério, Campanha Salarial, da UDEMO. Salário digno para o magistério, dever do Estado. É pública a triste situação da educação paulista, mesmo com a íntima elevação nos resultados do SARESP de 2014, observando a cada ano que passa uma degradação com relação à qualidade de ensino e valorização do magistério. Esses sistemas articulam diretamente, pois não é possível falar na qualidade de sistemas que não estruturam políticas de valorização dos seus profissionais, ou seja, não concretizam condições materiais e humanas de trabalho, processos constantes de formação, plano de carreira atrativo que garantam o ingresso e a permanência, com a preocupação do estabelecimento de uma remuneração que lhes propicie uma vida digna e principalmente a aposentadoria compatível com o seu trabalho prestado na sociedade. A PAMPESP, a PASE, CPP e o DEMO. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Belém, a quem possa interessar. Pelo presente, solicitamos a vossas senhorias a doação de brinquedos para uma festividade do Departamento das Crianças Evangélicas, Assembleia de Deus, Ministério de Belém, no bairro da Vila Esperança. Esta festividade se dará no dia 11/10 às 14h30, em celebração ao Dia das Crianças. Na oportunidade, teremos brincadeiras e a distribuição dos referidos brindes. Contamos com a costumeira atenção a vossa dispensada a essa Contamos com a vossa costumeira atenção dispensada a essa solicitação, sendo o que se apresenta para o momento. Que as ricas bênçãos do Senhor seja sobre os nossos colaboradores. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Ministério da Pesca e Aquicultura, ofício 1072 de 2015. Só um minutinho. Esse pedido aqui da Marilena, ela se encontra aqui, né, Marilena? E algum vereador que possa colaborar com ela com a festa das crianças, ela está aí já, tá? Se quiser depois conversar com ela, tá, Marilena? Os vereadores, dentro das possibilidades de cada um, conversa com você depois. Ela vai deixar uma cópia para cada vereador com o telefone dela marcado, tá bom, gente? Ministério da Pesca e Aquicultura, Secretaria Executiva, ofício 1072 de 2015. Assunto: comunica a celebração de convênio. Nos termos do disposto do artigo 48 da Portaria Interministerial número 507 de 28 de novembro de 2011 e suas alterações, comunicamos a Vossa Excelência que este Ministério celebrou com o município de Presidente Epitácio o seguinte convênio. Números do SICOMV 817745 de 2015. Objetivo do convênio: Campeonato Brasileiro de Pesca Amadora, primeira etapa de Presidente Epitácio e Semana Nacional da Pesca Esportiva, Aquicultura e Proteção Ambiental. Valor do convênio: R$400 mil. Diogo Pérez Neto, Subsecretário de Planejamento Orçamentário e Administração. Ofício Especial 2015 da APOESP. APOESP, Sindicato Estadual dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, representado neste ato pelo coordenador da subsede de Presidente Venceslau, que a subscreve, vem expor o que segue. Como foi notificado pelos meios de comunicação, o governo do Estado está promovendo a reestruturação das escolas da rede estadual de ensino, pela qual pretende separar em prédios diferentes os anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Esta medida provocará a desorganização da rede, fechamento de 30% das escolas, problemas às famílias, sobretudo aos pais que têm filhos em etapas de ensino diferentes, que passarão a frequentar diferentes escolas. Obrigará muitos estudantes a frequentarem escolas longe de suas casas, exporá crianças e jovens a perigos, atravessando rodovias e movimentadas avenidas. Poderá levar muitos estudantes a abandonarem a escola. Enfim, prejudicará ainda mais a qualidade do ensino. Isaías Leite Filho, coordenador. Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, gabinete do secretário. Ofício
número 1407 de 2015. Tenho a honra de dirigir a Vossa Excelência, a fim de acusar o recebimento do ofício número 421 de 2015 e a encaminhar a manifestação da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, o ITESP, para conhecimento. Na oportunidade, apresenta a Vossa Excelência protesto de elevado apreço e distinta consideração. Aloísio de Toledo César, secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania. Abracan, Associação Brasileira das Câmaras Municipais. Com meus cumprimentos, venho por meio deste informá-lo que a Associação Brasileira das Câmaras Municipais, a Abracan, estará realizando 2 grandes eventos com o intuito de fortalecer o exercício do mandato do vereador. O primeiro deles será um evento exclusivo para vereadoras e servidoras das câmaras municipais. Trata-se do Outubro Rosa, primeiro encontro nacional dos vereadores, das vereadoras, que será realizado nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2015, na Câmara dos Deputados em Brasília. Neste evento estaremos mobilizando as vereadoras de todo o Brasil para as provas práticas de gestão e excelências voltadas à política feminina. Em seguida, será realizado o 8º Congresso Brasileiro das Câmaras Municipais, nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2015, em Brasília, Distrito Federal. Rogério Rodrigues da Silva, presidente da Associação Brasileira das Câmaras Municipais, Abracan. Terminada a fase da leitura das correspondências, hoje nós temos um projeto de lei para ser deliberado, que é o projeto de lei 029/2015, que trata da proposta orçamentária para a LOA 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei. Projeto de Lei número 029 de 2015, de 29 de setembro de 2015. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa as despesas do município de Presidente Epitácio para o exercício financeiro de 2016, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 4.320 de 64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretriz Orçamentária, compreendendo o orçamento primeiro, inciso 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, sendo fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. Inciso 3º, o orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Artigo 2º, a receita total estimada no orçamento fiscal, Seguridade Social e de investimento já com as devidas deduções legais representa o montante de R$ 147.713.786,65, conforme quadro primeiro demonstrado em anexo. O orçamento fiscal está fixado em R$ 111.333.595,05. Orçamento da Seguridade Social em R$ 36.380.191,60. Parágrafo único. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal para a alocação e a cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo 2º, resumo geral da Receita.
O projeto de lei 029/2015, de 29 de setembro de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei 029/2015, de 29 de setembro de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 2016, LOA 2016, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos requerimentos da sessão. Requerimento número 328 de 2015. Pelo qual solicita do ilustre alcaide que nos envie cópia reprográfica de todos os decretos ou outro dispositivo legal que regulamenta as leis 2438/2013, 2448/2013, 2453/2013, 2457/2013, 2461 de 2013, 2477 de 2013, 2506 de 2013, 2512 de 2013. Segundo, 2528 de 2014, 2530 de 2014, 2531 de 2014, 2549 de 2014, 2559 de 2014, 2565 de 2014. E o decreto 2599 de 2015. Luiz Thiago da Silva Júnior, vereador proponente. O requerimento 328/2015, de autoria do vereador Luiz Thiago da Silva Júnior, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Thiago. Senhor presidente, nobres pares, público presente, boa noite. A razão desse requerimento é que são vários projetos de lei oriundos dessa casa que a prefeitura e o jurídico da prefeitura não fez ainda a regulamentação dos mesmos. Ou seja, não está sendo feita a cobrança e a fiscalização de várias leis municipais do legislativo. Com essa situação, mandando essa resposta, a gente pode cumprir com a razão do requerimento e fazer com que seja mais fiscalizado e seja executado as leis que a gente já tem em vigência aqui. Requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento 328/2015, de autoria do vereador Luiz Thiago, foi aprovado por unanimidade. E requerimento número 329/2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal para que envie a cópia reprográfica do mapeamento dos produtos da agricultura familiar local, que institui a compra de produtos para alimentação escolar no município, derivada do processo administrativo número 051 de 2015, chamada pública número 001 de 2015, conforme determina a resolução número 26. Marlan de Mello, vereador proponente. Requerimento 329/2015, de autoria do vereador Marlan de Mello, está em discussão. Eu gostaria só de argumentar o porquê desse requerimento. É que nós recebemos aqui na Câmara um pedido de um produtor rural e foi despachado para o jurídico, e ele precisa dessas informações do executivo para que a gente possa responder a esse pedido do produtor rural. Requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Aqueles vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 331 de 2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal, solicitando do mesmo que nos informe com urgência se os vencimentos dos servidores relativos ao mês de setembro serão pagos de forma escalonada como ocorreu no mês anterior. Marlan de Mello e José Carlos Botelho Tedesco, vereadores proponentes. O requerimento 331/2015,
de autoria dos vereadores Marlan de Mello e José Carlos, está em discussão. José Carlos, eu tinha feito esse requerimento há algum tempo, estava ali para ser feito, né? Foi feito pelo jurídico. E hoje parece-me que já foi, até pergunto ao senhor presidente do sindicato se ele já recebeu esse comunicado oficialmente, que o próximo pagamento agora desse mês também será feito de forma escalonada. Já? O que eu tinha pedido aqui era, em caso positivo, que a administração estude a possibilidade de pagar primeiro os efetivos e numa segunda escala os secretários, diretores e comissionados. Mas mesmo assim eu vou encaminhar o requerimento, tá? Para que de uma forma oficial a Prefeitura informe esta Casa de Leis sobre esse pagamento escalonado. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 332/2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal para que tome as providências cabíveis, visando contemplar o município de Presidente Epitácio com o programa Mulheres de Peito, da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, que efetua exames de mamografia gratuitamente em mulheres de 50 a 60 anos de idade. Josimael Barbosa Interaminense, vereador proponente. O requerimento 332/2015, de autoria do vereador Josimael Barbosa Interaminense, está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 333/2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal para que elabore um projeto de apresentação para a reforma do campo de futebol da Vila Tibiriçá, para que seja contemplado através do projeto Viva o Campinho, desenvolvido pela empresa Ambev em todo o Brasil. Josimael Barbosa Interaminense, vereador proponente. Requerimento 333/2015, de autoria do vereador Josimael Barbosa Interaminense, está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 334/2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal sobre o teor do requerimento abaixo. No mês de abril do corrente ano, requerimento oriundo desta Casa Legislativa buscava informações sobre os atrasos atribuídos pela Prefeitura à Caixa Econômica Federal na análise e liberação de verbas relativas aos projetos alavancados por recursos da multa aplicada à CESP, por descumprimento de ordem judicial, dentre eles o complexo de saúde, a ser construído na área do antigo Hospital São Lucas. Agora, em resposta a pedido de informações formulado pelo vereador Marlan de Mello, o Ministério Público Federal informa que, em relação ao projeto acima mencionado, existem pendências ainda não solucionadas pela Prefeitura e que esta tem conhecimento da situação desde o mês de dezembro de 2014. Neste sentido, pergunta-se, quais são as pendências a que se refere o Ministério Público Federal? Por que razão, até a presente data, passados 10 meses desde o conhecimento do problema, não houve a regularização das questões apontadas? José Carlos Botelho Tedesco e Marcílio Agostinho Vera Rolim, vereadores proponentes. O requerimento 334/2015, de autoria dos vereadores José Carlos Botelho Tedesco e Marcílio Vera Rolim, está em discussão. Presidente. Com a palavra o vereador José Carlos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Presidente, aproveitando aquela resposta, essa história do complexo de saúde, em especial do CAPS que se pretende construir ali, já é antiga. E, como deve saber a maioria dos vereadores, essa destinação foi escolhida para essa verba, para a construção de um CAPS, há muito tempo. Depois disso se entra no mérito, o Ministério Público analisa para ver se está dentro das normas que ele mesmo estipulou
para a destinação dessa verba. Passado isso, a apresentação dos projetos, análises e tudo mais. O que a gente vem perguntando com frequência aqui na casa é quando isso vai ocorrer, até porque é uma necessidade premente para ontem da cidade. Agora, a resposta do Ministério Público ao requerimento anterior do presidente diz que há uma pendência e que o município, a administração, foi notificada dessa pendência no mês de dezembro de 2014. E até o momento não houve segmento. Ou seja, a análise está parada nesses 10 meses porque as informações ou as pendências apontadas não foram solucionadas. Ou se foram solucionadas, não foram informadas ao Ministério Público. Ou seja, é quase um ano de um atraso que a gente não sabe do porquê, porque o Ministério Público não especifica quais eram essas pendências. De qualquer maneira, um ano ou 10 meses é um prazo bastante razoável para que a administração pudesse solucionar quaisquer que sejam essas questões apontadas como pendências. Essa é a razão do nosso recurso, do nosso requerimento, para saber que pendências são essas, do que depende a solução dessas pendências que demoraram 10 meses, privando não a Câmara, não a administração, mas toda a população da construção, que é de suma importância para o setor da saúde do município. Essa é a razão do requerimento, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Só um minuto, senhor secretário. Acabo de receber aqui, a pedido do Cláudio, o presidente do SINDSERP, Sindicato dos Servidores, o escalonamento de pagamento para esse mês. De 0 a R$1.000 será pago no dia 9/10 de 2015. De R$1.000 a R$2.000, 13/10 de 2015. De R$2.000 a R$3.000, 20/10 de 2015. E acima de R$3.000, 20/10 de 2015 também. Confere, né, Cláudio? Então isso já é oficial. Ok, obrigado, senhor Cláudio. Por favor, senhor secretário. Requerimento número 335/2015, a ser encaminhado ao secretário de Planejamento e Finanças, sobre o teor do requerimento abaixo. Por meio das redes sociais, a população, de um modo geral, tomou conhecimento da reclamação de alguns estagiários da Prefeitura, referente ao atraso no pagamento de seus proventos, relativos ao mês de julho do corrente ano. No intuito de informar corretamente a população, se requer as seguintes informações. 1. Efetivamente existe ou existiu o atraso no pagamento dos estagiários no que concerne ao mês de julho de 2015. 2. Em caso de resposta positiva, essa questão restou solucionada? José Carlos Botelho Tedesco e José Luiz Bergamo, vereadores proponentes. O requerimento 335/2015, de autoria dos vereadores José Carlos Botelho Tedesco e José Luiz Bergamo, está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 336 de 2015, a ser encaminhado ao secretário municipal de obras sobre o teor do requerimento abaixo. Dentre as mazelas causadas por pancadas de chuva um pouco mais fortes estão, sem dúvida, os estragos causados nas vias ainda não asfaltadas do município. Nesse sentido, como já ocorre há tempos, um dos locais mais impactados do município é a área que compreende o bairro denominado Jardim Real 2, cujas ruas, que normalmente já têm um tráfego difícil, em especial em razão de erosões, hoje se encontram sem condições de trafegabilidade, de carro, moto, bicicleta e mesmo a pé. Pelo exposto, protestam por informações a respeito de quando ocorrerá a ação da administração municipal
no sentido de patrulhar e regularizar as vias acima mencionadas, a qual requer se dê de forma urgente. José Carlos Botelho Tedesco, Luiz Thiago da Silva Júnior, vereadores proponentes. Requerimento 336/2015, de autoria dos vereadores José Carlos Botelho Tedesco e Luiz Thiago da Silva Júnior, está em discussão. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 337 de 2015, para que seja oficiado ao secretário de administração e também ao secretário de finanças do município de Presidente Epitácio sobre o teor do requerimento abaixo. Em 3 de agosto do corrente ano, os vereadores Alemão Tedesco, Fabrício Rocha e Marlan de Mello protocolizaram requerimentos questionando a possibilidade de isenção da taxa de embarque dos usuários dos coletivos que se dirigem ao Distrito Campinal, obtendo como resposta que a cobrança é legal e que a administração estudará a possibilidade de adoção da referida isenção. Neste interregno, a administração municipal editou o decreto majorando a taxa de embarque acima de 40%. Ante o exposto, pergunta-se: qual a razão para a elevação da referida taxa? Baseada em que números entendeu-se pelo reajuste em percentual acima de 40%? José Carlos Botelho Tedesco, Fabrício Duarte Rocha e Marlan de Mello, vereadores proponentes. O requerimento 337/2015, de autoria dos vereadores José Carlos Botelho Tedesco, Fabrício Duarte Rocha e Marlan de Mello, está em discussão. Presidente. Com a palavra, vereador José Carlos. Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Presidente, não há 2 meses nos separam do questionamento que nós fizemos de que não é comum a cobrança de taxa de embarque para viagens, para trajetos dentro do município, que é o que ocorre com as passagens pelo distrito do Campinal. E por essa razão, nós pedimos a isenção da cobrança dessa tarifa. Agora, no mês de setembro, tomei conhecimento que, por meio de decreto, foi majorado os valores das taxas de embarque. Até aí, taxa de embarque existe, é necessária em tudo quanto é lugar. Não é diferente aqui em Epitácio ou qualquer outra cidade do país que tem sob a sua responsabilidade uma rodoviária. Agora, 40%, com base no que? Em especial, neste momento, em que se tanto diz de crise, bolsos apertados, salários curtos sendo parcelados aqui, como nós estamos vendo, inclusive, no nosso município, em que se dá um aumento de 40% numa taxa, como a mencionada no requerimento. Então, o nosso questionamento, em especial, é concernente ao índice adotado pela administração. Pode parecer pouco para quem viaja uma vez. Quem viaja rotineiramente, todo dia, que isso realmente se efetivou, 40%, final do mês, para quem viaja 5 vezes, 10 vezes por semana, isso vai dar um bolo razoável, uma despesa razoável no orçamento de qualquer um. Então, este é o nosso questionamento. Requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 338 de 2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal, solicitando do mesmo
que remeta a esta Casa de Leis a cópia do boletim de ocorrência que foi registrado junto à Delegacia de Polícia Local, tratando do furto ao imóvel existente na propriedade rural, onde está sendo implantado o novo aterro sanitário municipal, informando ainda qual o prejuízo e quais as providências que foram tomadas pela atual administração. Marlan de Mello, vereador proponente. Requerimento 338/2015, de autoria do vereador Marlan de Mello, está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Eu gostaria, não é o horário ainda, mas eu gostaria de fazer um agradecimento aos presentes. Hoje a Câmara tem bastante gente que veio nos prestigiar com a vossa presença. Isso é muito importante para que dê cada vez mais transparência e publicidade aos atos do Legislativo e do Executivo. Gostaria que vocês retornassem e cada vez mais trouxessem mais pessoas para que nos prestigiassem, dando assim maior credibilidade aos atos, como eu já disse. Passaremos agora à fase dos requerimentos orais. O vereador que quiser fazer uso dessa prerrogativa, este é o momento. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Thiago. Requeiro a mesa, depois de aviso do outro plenário, sua forma regimental, que seja oficiado à empresa Energisa e também à secretaria que responde por essa área de iluminação pública. E também queria, não sei se isso corresponde, mas a gente queria a convocação de um membro da Energisa e de um secretário. A outra vez que teve aqui uma convocação desse tipo, veio o secretário de obras. Eu ainda não sei se é ele que responde por esses atos. Mas a situação dos apagões na nossa cidade, ela está ficando insustentável. Nós tivemos uma reunião há um tempo atrás com representantes da empresa e eles explicaram várias situações sobre raios, que nossa cidade é diferenciada por causa de bastante queda de raios e até colocaram uma porcentagem de apagões que seriam rotineiros na nossa cidade. Mas nos últimos dias está sendo exagerado demais. E o dano causado à população está sendo expressiva. Eu ainda não consigo entender, isso vai de várias administrações, não é essa administração, isso é épico em Epitácio, que a gente aguenta essa situação tanto da empresa Kaiowá como hoje da Energisa, esse tipo de falta de consideração ao nosso município. Quando se tem uma notícia, a gente vê direto na televisão, que se se tem um blackout numa cidade como São Paulo, ou até mesmo menor, de proporção menor como São José do Rio Preto, Bauru, chega a virar notícia, porque o caos é enorme. E isso é questão de 2, 3 minutos, eles fazem um escândalo nas redes sociais e na mídia em si. E a nossa cidade, por ser pequena, a gente tem que estar aguentando esse tipo de falta de consideração. 3, 4 horas de falta de energia, não foi uma vez, justificam que é até daqui Bernardes. A gente não está nem aí para Bernardes, o problema de Bernardes é da cidade de Bernardes, a gente tem que cuidar da nossa cidade. Não tem mais explicação. A convocação, eu espero até que eu não sei se é legal que seja convocado, mas que se não for, seja convidado essas duas partes para vir dar a explicação da Câmara, mas que já venha com explicação e uma solução junto. Porque nós vamos tomar as providências mais radicais que seja, para que esse problema pare de acontecer com a nossa população. A última ocorrência que teve pessoas, uma vizinha minha mesmo, ela tem problema de síndrome do pânico, não tinha vela, não tinha energia, a mulher tem 2 criancinhas, passou mal, saiu correndo na rua, tive que levar ela no hospital, chegou lá, nem a Santa Casa tinha energia. Então, é uma questão que já está danificando situações perigosas na cidade, e o índice de assalto aqui também está muito grande. Então, espero que eles tenham essa consideração de vir não só dar explicação, mas já vir com uma solução para esse problema. Esse é o requerimento. O requerimento está em discussão. Só queria fazer um comentário. Você falou em índice de assalto, né? E eu estava na minha casa naquele dia que apagou a luz, ficou bastante tempo, pensei comigo assim,
bom, pelo menos não vai ter assalto, o pessoal não vai sair para assaltar. Mas foi o contrário, depois eu fui na delegacia e disse que o índice aumentou. Aumentou o índice de assalto realmente com o apagão. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Alguém mais quer fazer uso dos requerimentos orais? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcílio. Eu tenho aqui um requerimento a ser feito, depois de ouvir do outro plenário. Se for entendido que serão 2 requerimentos, eu vou utilizar também o do Alemão Tedesco, porque a gente vai assinar junto aqui, tá bom? Nós temos a Avenida Sebastião Lopes, que dá acesso ali à cerâmica Madecera, cerâmica romana, e ela tem o seu asfalto bastante danificado, e há tempos, eu sei que tem vários requerimentos e indicações aí para que seja recapeada, né? Me parece que, uma conversa que a gente teve, a responsável é a Artesp, daquele trecho ali. Então, que seja endereçado um ofício à Artesp e também para a empresa que está fazendo uma obra ali no quilômetro 650, ali perto da entrada do anel viário. Então, para a Artesp é que ela nos informe quando que ela tem previsão de fazer um recap naquele asfalto e nos informe e faça isso com a máxima urgência. Para a empresa que está fazendo a obra lá, o pedido é o seguinte: ela está mexendo na terra lá em cima e não tem um desvio, e quando chove a água desce e traz a terra para dentro, olha, para cima do asfalto, que já está bastante danificado e acaba ainda prejudicando mais ainda, né? Então, esse é o teor do requerimento que eu faço. O primeiro é para que informe... Dá um pouco mais de som aqui. O primeiro é para que a Artesp informe se tem previsão de asfaltar Sebastião Lopes. E se tem, que faça isso com a máxima urgência. Certo. O segundo... E o segundo é para a empresa que está fazendo as obras... No quilômetro 650... Para que proceda, faça um desvio para que a água da chuva não leve a terra para cima desse asfalto da Avenida Sebastião Lopes. Sim, senhor. Obrigado. O requerimento está em discussão. Requerimento oral do vereador Marcílio e do vereador José Carlos está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Com a palavra o vereador Alberto. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, especial meu amigo pastor Jefferson, irmão Alain e pastor Marcelo, sempre compareço nessa casa. Depois de ouvir do outro plenário na sua forma regimental, eu gostaria de oficializar um requerimento ao senhor prefeito. De repente os vereadores não vão entender por que esse requerimento agora ou por que não antes, mas na sexta-feira eu vim aqui nessa casa e conversei com Vossa Excelência sobre as eleições do Conselho Tutelar. Foi uma aberração na nossa cidade ter uma eleição daquele jeito. Toda a eleição de toda a cidade do nosso Brasil foi disputado voto a voto. E nós não vimos, por exemplo, chegar esse projeto aqui, o qual tinha que vir do Executivo. Então, gostaria de oficializar que o Executivo mande esse projeto para essa casa, para que seja feita a eleição, que o povo escolhe quem ele quer. Então, fica muito direcionado o voto de cabresto por as entidades e não por aquela população que quer que seja um trabalho. Por quê? Na nossa cidade, senhor presidente, novos vereadores, público presente, nós precisamos, não que eu estou dizendo que os conselheiros não vão trabalhar, espero que eles façam um bom mandato, porque o índice de droga está muito grande, e principalmente nas nossas crianças. Então, já teve vez da gente chamar conselheiro aqui e ele dizer que papel dele na orla não é papel dele, é papel de polícia. Então a gente precisa que a população tenha certeza. Eu gostaria muito de vir votar, e tenho certeza que muitos também gostariam de vir votar na eleição. Então que o prefeito mande para essa casa para a gente votar e criar essa lei municipal.
Para que o prefeito envie essa Câmara um projeto de lei regularizando o sistema de votação dos conselheiros na próxima eleição, né? Ok. O requerimento continua em discussão. O requerimento do vereador Alberto está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Com a palavra o vereador... Eu gostaria de ver se o nobre vereador Rubinho, se ele não for usar o requerimento oral dele, se ele poderia ceder o que vem acontecendo aqui nessa casa, né? Por que você escolheu o vereador Rubinho? Você já tinha combinado isso. Não, eu olhei ali... Cede, vereador, você cede. Então, com a palavra, vereador Tico, para o seu segundo pedido. Depois de ouvir do outro plenário na sua forma regimental, senhor presidente, também que venha para essa casa, sobre a LOA, a discriminação das entidades que recebem suas subvenções, de mais outros projetos, ou o valor de cada entidade, ou que também venha aqui nessa casa reunir com nós vereadores, porque vai voltar aquela mesma estaca. Vamos aprovar e muitas coisas não vão acontecer, ainda mais o ano que vem, ano eleitoral. Então gostaria que enviasse para nós, porque já tem entidade perguntando se vai acontecer, se vai ter o repasse do mesmo valor. E nós, como vereadores, estamos sem dar uma resposta, principalmente eu. O requerimento do vereador está em discussão. Só uma informação, o Alberto. Ele veio, esse ano eu ainda não, confesso que eu não vi essa parte da lua. Ele veio com o mesmo valor do ano passado ou ele não veio estipulando valor nenhum? Então, algumas entidades a gente consegue ver, eu vi com o jurídico, mas tem umas que estão nas outras secretarias que você não consegue discriminar o montante. Ok. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Algum mais querem fazer uso da prerrogativa? Com a palavra o vereador Daniel. Boa noite a todos. Requeiro a mesa, após o ouvido do outro plenário na sua forma regimental, seja votado em bloco nesta sessão os projetos de lei 021/2015, projeto de lei 022/2015, projeto de lei 023/2015, projeto de lei 026/2015 e projeto de lei 027/2015. Só o primeiro qualquer? O primeiro é o 021. 22, 23, 26 e 27. O requerimento do vereador Daniel está em discussão. Com relação a esses projetos de lei, ainda em fase de discussão, eu gostaria de esclarecer tanto aos vereadores como aos presentes e a quem nos assiste, que hoje nós tivemos uma reunião lá no Centro de Estudos Ambientais, que o senhor prefeito ele mandou um ofício para cá solicitando a urgência na votação desses projetos, e hoje nós solicitamos a ele que fizesse uma reunião e levasse todos os secretários para que pudessem explicar aos vereadores todas aquelas situações, em especial as anulações que estavam sendo feitas para a suplementação de verbas. E todos hoje compareceram às 15 horas lá, alguns vereadores não puderam ir, mas se justificaram, e todos os secretários foram, a exceção foi o Frank Zocante, que estava para São Paulo, e daí a atual administração, os representantes do prefeito, vieram passando uma a uma as anulações de verba, e eventuais dúvidas dos vereadores presentes também foram sanadas. Então, com essa interação entre executivo e legislativo, pudemos sanar várias dúvidas e avançar bastante em alguns projetos. É lógico que não foram todas as dúvidas que foram sanadas e que ficaram alguns projetos ainda em pauta na Câmara e que ficarão ainda para que possamos continuar conversando com o executivo e esclarecendo as dúvidas que ainda perduram. Mas desde já
eu informo a todos que essa reunião foi bastante proveitosa e que nos possibilita hoje votar os projetos e também analisar o requerimento do vereador Daniel de voto em bloco. Esse voto em bloco ele pode acontecer quando todos os projetos são oriundos de um mesmo do executivo, por exemplo. Então hoje, aqui na pauta, nós temos 5 projetos que são todos oriundos do executivo, que foram todos analisados, então terão a votação em bloco, se assim os vereadores aprovarem o requerimento do vereador Daniel. Continue a discussão. Senhor presidente, aquele do turismo, ele está aí para votação hoje? Exato, tá também. Aí em bloco a gente pode entrar na discussão? Pode também. Sim. O requerimento do vereador Daniel continua em discussão. Requerimento oral do vereador Daniel Sebastião da Silva, de votação em bloco dos projetos de lei 021, 022, 023, 026 e 027 de 2015, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Mais algum vereador quer fazer uso da prerrogativa do requerimento oral? Não tendo mais requerimentos orais, passaremos agora à votação. Todos esses já têm parecer ou... Todos sem parecer, né? Então nós votaremos também em bloco já os pareceres, tá? E depois votaremos em bloco os projetos. Pode ser? Ok. Solicito ao senhor secretário para que promova a leitura dos pareceres conjuntos dos projetos de lei 026, 023, 022, 021 e 027 de 2015, todos de autoria do Executivo Municipal. Parecer conjunto número 051 de 2015, de 31 de agosto de 2015, das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei número 021, de 11 de agosto de 2015, do Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para 2015, abertura de crédito especial ao orçamento LOA de 2015 e da outras providências. Parecer conjunto número 052 de 2015, de 31 de agosto de 2015, das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da Câmara Municipal da Estância Turística Presidente Epitácio, ao projeto de lei número 022 de 2015, de 12 de agosto de 2015, do Executivo Municipal, que dispõe sobre altera o artigo 1º e anexo único da Lei 2.456, de 4 de julho de 2013, que ratifica o protocolo de intenções firmado pelo município de Presidente Epitácio, São Paulo, com a finalidade de constituir o consórcio público, sob a forma de associação pública, entidade de natureza autárquica, nos termos da Lei Federal número 11.107, de 6 de 4 de 2005, de objetivos múltiplos. Parecer conjunto número 053 de 2015, de 28 de setembro de 2015, das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei número 023 de 2015, de 20 de agosto de 2015, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para 2015, reforço por crédito adicional suplementar ao orçamento LOA de 2015 e da outras providências. Parecer conjunto número 056 de 28 de setembro de 2015, das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei número 026 de 2015, de 9 de setembro de 2015, do Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para 2015,
reforço por crédito adicional suplementar ao orçamento LOA de 2015 e da outras providências. Parecer conjunto número 057 de 2015, de 28 de setembro de 2015, das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei número 027 de 18 de setembro de 2015, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para 2015, abertura de crédito especial orçamento, LOA de 2015 e da outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, os pareceres conjuntos das Comissões de Justiça e Redação ao projeto de lei número 021, 022, 023, 026 e 027 são pela sua aprovação. Os pareceres conjuntos das Comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento dos projetos de lei do Executivo 021, 022, 023, 026 e 027 estão em primeira discussão. Os pareceres conjuntos estão em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Os pareceres conjuntos das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei 021, 022, 023, 026 e 027, todos de autoria do Executivo Municipal, estão em segunda discussão. Estão em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis aos pareceres, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Os pareceres conjuntos das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento aos projetos de lei 21, 2015, de 11 de agosto de 2015, 22, 2015, de 12 de agosto de 2015, 23, 2015, de 20 de agosto de 2015, 26, 2015, de 9 de setembro de 2015 e 27, 2015, de 18 de setembro de 2015 estão em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Os pareceres foram todos aprovados por unanimidade. Passaremos agora à votação dos projetos. A mesma situação ocorre com relação aos projetos que são todos de autoria do mesmo poder, ou seja, do Executivo, então podem ser votados em bloco. Passaremos agora à votação do projeto de lei número 021/2015, de 11 de agosto de 2015. Dispõe sobre alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para 2015, abertura de crédito especial ao orçamento LOA de 2015 e da outras providências. Projeto de lei 022/2015, de 12 de agosto de 2015, altera o artigo 1º e anexo único da Lei 2.456, de 4 de julho de 2013, que ratifica protocolo de intenções firmado pelo município de Presidente Epitácio com a finalidade de constituir consórcio público sob forma de associação pública, entidade de natureza autárquica, nos termos da Lei Federal de número 11.107, de 6 de abril de 2005, de objetivos múltiplos. Projeto de lei 023/2015, de autoria do Executivo Municipal, de 20 de agosto de 2015, que dispõe sobre alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para 2015, reforço por crédito adicional suplementar ao orçamento, LOA de 2015 e da outras providências. Projeto de lei 026/2015, de 9 de setembro de 2015, que dispõe sobre alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para 2015, reforço por crédito adicional suplementar ao orçamento, LOA de 2015 e da outras providências. E projeto de lei número 27/2015, de 18 de setembro de 2015, que dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para 2015, abertura de crédito especial ao orçamento LOA de 2015 e da outras providências.
Todos os projetos listados anteriormente estão em primeira discussão. Estão em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Os projetos anteriormente mencionados estão em segunda discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Alberto. A minha discussão é sobre o projeto do turismo. Que número que é, senhor presidente? 027. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, você que não ouve pela internet, é um projeto que totalmente vai sair aprovado dessa casa aqui hoje, inclusive com o meu voto. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de ressalvar e dizer que eu vou estar favorável com esse projeto, mas muito triste. Por quê? Nessa programação, senhor presidente, poderia muito bem incluir um show gospel. Nós temos um projeto aprovado aqui nessa casa, nós temos cantores cadastrados, que alegaram que não tinha, nós temos, com um cachê muito bem mais em conta do que o secular. E volto a dizer, não sei se algum vereador aqui passou ontem na Orla, ali teve um evento muito lindo, muito maravilhoso, qual o pastor Jefferson, a irmã Marilene, que é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, junto com a Igreja Plenitude da Graça, sem cantor nenhum famoso. Tive a honra da minha esposa estar ali cantando. Agora imagine, nobres vereadores, público presente, se a gente consegue trazer um cantor aqui de renome. Sabe por quê, senhor presidente? A gente fica triste. Porque eu falo isso? Porque eu sou de uma igreja e não porque eu fui candidato. Mas na época da política todo mundo lembra dos evangélicos. Mas depois não consegue incluir ainda mais um show gospel, porque essa casa aqui foi aprovada com 13 votos. O porquê não sentar com a gente, o porquê não colocar ou deixar para dizer que agora não vai dar, mas mais para frente. Agora, a classe evangélica de Presidente Epitácio está triste, porque eu sei que vai ser um mega evento, não tenho dúvida, vai ser um evento muito grande, ligado aí os vereadores que foi até São Paulo, sabe que vai ser uma estrutura muito grande. Agora, por que a nossa classe? Eu não vou, que não já disse, eu não vou nesse evento, no show, porque eu não curto, a minha religião é outra. Agora eu, como vereador aqui nessa casa, eu vou lutar e vou pedir, que nem vocês têm lutado comigo, aí nós esteve aprovado. Agora custava colocar, custava a gente correr atrás. Entrei em contato hoje com, todo mundo conhece, o pastor Marcos Feliciano, deputado do nosso estado, me mandou uma relação de vários cantores, que eu tenho certeza, se a gente colocar um cantor do nome que ele veio, com um cachê tão pequeno, nós colocamos 40 mil pessoas naquela orla, ali louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Agora por quê? Então eu gostaria de deixar registrado, que eu sei que vai vir mais outros eventos, que comunique a gente, para a gente poder ajudar, se a gente puder correr atrás, mas não vai ter um mega evento, mas para a classe cristã, os evangélicos não vai ter nesse ano. Que não, o show gospel também não vai ter, que eu já tive informação que não tem recurso para fazer. Então nós ficamos sem o nosso show. Estou favorável a esse projeto, sei que vai ser um mega evento, mas fico triste porque a nossa classe está sendo esquecida. Continua em segunda discussão. Eu gostaria de falar ao vereador que não desista, a grade de shows ainda não está fechada, se não me engano. O secretário de turismo está lá em São Paulo, parece tratando desse assunto, e quem sabe dá para encaixar um show gospel, embora eu não faça essa divisão, porque hoje as músicas ditas gospel, elas são para todas as religiões, e eu acredito que seria somente mais um evento a brilhantar a Semana de Pesca. Então eu acho que vale a pena ainda assim fazer gestão junto à Secretaria de Turismo aqui de Epitácio, que segundo informações a grade de shows não está fechada
E inclusive tem essa situação aí de a espera da aprovação dessa aqui para confirmar os dois que estavam seguros para as datas. Então vamos sim fazer uma gestão, quem sabe dá para a gente encaixar aí um preço mais barato. E a gente está vendo também que está entrando participação de terceiros, financiamento de terceiros, quem sabe dá. Não perca as esperanças não, e essa Câmara, como aprovou aquela semana da evangelização, semana dos evangélicos, e sempre apoiou todas essas situações dos evangélicos e deputados, como de todas as outras religiões, nós estaremos também juntos nessa empreitada. Quem sabe a gente consegue sim. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Fabrício Duarte Rocha. Para baixo. Agora aumentou. Que falou de som e de músicas, ele entende. Tá vendo? Não, só quero frisar aqui que na última sessão nossa, né, que foi um pouco polêmica em relação aos pedidos de vistas, frisar que o pedido de vista realmente foi para isso, para os vereadores estarem reunidos, né, discutindo essas situações onde poderia melhorar essa grade de shows. Conta comigo, vereador, eu acho que isso é muito importante, tá? Eu até digo que em todos os eventos deveríamos incluir um show gospel, porque faz parte, né, da nossa sociedade, e é como você falou, você tem toda a razão. Conte comigo nessa luta aí, vamos tentar uma reunião aí com o secretário, né, para tentar ajudá-lo a fazer encaixar esse show para ser realizado aqui nesse mega evento. E dizer que nunca nenhum dos vereadores aqui foi contra esse evento. Todos sabemos que esse pedido de vista não iria atrapalhar de forma alguma a realização do evento, né? Como foi dito por alguns que não iria mais haver o evento por causa do pedido de vista, mas não é nada disso. É somente para nos atentarmos aí a situações onde possa melhorar mais ainda a imagem de nosso município. Obrigado. Continua em segunda discussão. Passará a segunda votação. Os projetos de lei 021/2015, 022/2015, 023/2015, 026/2015, 027/2015, todos de autoria do Executivo, estão em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Os projetos de lei 021/2015, 022/2015, 023/2015, 026/2015 e 025/2015, de autoria do Executivo Municipal, foram aprovados por unanimidade. Passaremos agora à votação do parecer ao projeto de lei do Poder Legislativo 015/2015. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer. Parecer conjunto número 058/2015, de 28 de setembro de 2015, das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei número 015 de 2015, de 23 de setembro de 2015, do Legislativo Municipal, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo a conceder descontos de tributos municipais. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Paulo Fernando Cavalcante, presidente, José Carlos Botelho Tedesco, relator, e Evair Luiz Rodrigues da Silva, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Luiz Thiago da Silva Júnior, presidente, Fabrício Duarte Rocha, que substituiu o Acir na última sessão, relator, e Alberto Gomes Barbosa, membro. O projeto de lei é do vereador Luiz Thiago da Silva Júnior, e quanto à forma e quanto ao mérito, os pareceres são pela sua aprovação. O parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei do Poder Legislativo 15/2015 está em primeira discussão. O parecer conjunto está em primeira votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Parecer conjunto está em segunda discussão. Parecer conjunto ao projeto de lei do Poder Legislativo número 015/2015, de 23 de setembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder descontos de tributos
de tributos municipais está em segunda discussão. Os vereadores que forem favoráveis, por favor, permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O parecer conjunto foi aprovado por unanimidade. Sendo aprovado o parecer, passaremos à votação do projeto de lei. O projeto de lei do Poder Legislativo 015-2015, de 23 de setembro de 2015, de autoria do vereador Luiz Thiago, que dispõe sobre autoriza o Poder Executivo a conceder descontos de tributos municipais, está em primeira discussão. O projeto de lei do Poder Legislativo 015-2015 está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis, por favor, permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei do Poder Legislativo 015-2015 está em segunda discussão. O projeto de lei do Poder Legislativo 015-2015, de 23 de setembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder descontos de tributos municipais, de autoria do vereador Luiz Thiago, está em segunda discussão. Senhor presidente, Afonho. Com a palavra o vereador Luiz Thiago. Senhor presidente, nobres pares, público presente, como foi dito pelo secretário, a autoria desse projeto de lei é da minha pessoa. E nós todos sabemos da importância que tem a Fundação Mirim, a antiga Guarda Mirim, e vários profissionais hoje já com conceito, inclusive dentro da Prefeitura Municipal, a exemplo o senhor Jair Dilson, que ocupa um cargo, né, de grande proporção, Marcelo Feitosa, né? E eu nem vou me colocar nesse lugar, porque o meu cargo não é muito importante não, mas tem o Marcelo Neves, temos o Marcelo Sumbigov. Então é uma entidade que há anos ela tem prestado um serviço para essa cidade, que tem realmente dado frutos e que merece uma importância muito grande e um valor estipulado por essa Casa de Leis e pela sociedade, pelo trabalho que ela já foi feito e nem o que ela promete. Só que eu não sei se é de conhecimento da população que a Fundação Mirim hoje ela está em fase de decadência. Teve vários problemas com o CIE, que tem a contratação de estagiários, que já deu uma quebrada. Os funcionários, os comerciantes não estão tendo incentivo nenhum para poder contratar o Guarda Mirim. A Fundação Mirim está passando por necessidades. A própria Prefeitura Municipal, o prefeito fez um acordo com o presidente da entidade, dizendo que ia contratar mais 20 guarda-mirins para esse ano de 2015 e pelo contrário, além dele não cumprir a promessa, ainda demitiu vários. Então eles fizeram um processo seletivo esses dias para poder colocar guarda-mirins lá e ainda, na realidade, ainda para arrecadar dinheiro, porque nem função para esses guarda-mirins hoje está tendo lá. Então o projeto ele sugere autoriza que o prefeito dê um incentivo fiscal ao comerciante e à pessoa jurídica que contratar o guarda-mirim. Sendo assim, o comerciante vai ter um incentivo a mais para poder dar essa contribuição à entidade, e a gente vai conseguir manter ela e a gente não perder uma entidade que já causou vários frutos e livrou crianças e deu oportunidade de virarem homens de bem e ótimos profissionais. Eu acho que devia ter uma sensibilidade dessa Câmara e uma sensibilidade também do Poder Executivo, até porque ele autoriza e o projeto também já está bem esclarecido que a gente não colocou valor e nem o tributo que ele vai fazer esse benefício. Que deixe de livre e espontânea vontade do Executivo, para que ele ache uma melhor maneira e juntos a gente ajudar essa fundação. É isso. O projeto de lei continua em segunda discussão. Projeto de lei do Poder Legislativo 015-2015, de 23 de setembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder descontos de tributos municipais, está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do pequeno expediente. Indicações e moções protocoladas na data de hoje. Indicação número 448/2015, a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, para que o mesmo determine do setor competente fazer o arruamento das ruas do Jardim Real, arruamento e patrulhamento das ruas do Jardim Real 1 e 2, que após as chuvas que caíram nos últimos dias em nossa cidade, estão quase intransitáveis. Ivair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Requerimento número 449/2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal, para que o mesmo determine ao setor competente realizar a operação tapa-buracos na confluência das ruas Jovita Ribeiro com a Fortaleza, na Vila Presidente Vargas. Ivair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 450/2015, a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e a empresa Energisa, para que efetuem reparos à rede de iluminação pública nas quadras 27 e 28 da Rua Belém, que estão sem iluminação desde o último apagão ocorrido na cidade. Ivair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 451/2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal, para que determine ao setor competente fazer a limpeza e reparos nos sanitários da Praça da Matriz São Pedro. Ivair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 452/2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal, para que determine ao setor competente fazer a limpeza no entorno do campo de futebol da FEPASA, retirando o lixo e fazendo a roçagem. Ivair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação número 453/2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal, para que determine ao setor competente a instalação de um redutor de velocidade lombada na quadra 15 da Rua Miguel Coutinho, onde está havendo um grande fluxo de veículos, principalmente de ônibus, que desenvolve alta velocidade, colocando em risco os usuários desta rua. Ivair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 454/2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal, para que determine ao setor competente instalar em regime de urgência urgentíssima a sinalização e iluminação e, se possível, um redutor de velocidades na Avenida Juliano Ferraz Lima, bem em frente ao Porto de Areia Salione, onde existe um buraco na pista que tem provocado inúmeros acidentes, inclusive com vítimas. Ivair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 455/2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal, para que determine ao setor competente o controle de pombos em caráter de urgência na creche José Vicente Júnior, localizado na Vila Palmira. José Luiz Bergamo, vereador proponente. Indicação 456/2015, a ser encaminhado ao excelentíssimo deputado estadual Reinaldo Augusto, a instituição da data alusiva ao Rio Paraná. A indicação se dá para o fim de marcar e perpetuar a importância histórica e econômica desse rio para o desenvolvimento do estado de São Paulo, em especial das cidades que o margeiam, caso de Presidente Epitácio, salvaguardando assim o norte a ser perseguido pelas novas gerações. Em anexo, segue o projeto de lei e as sugestões de atividades em comemoração ao Dia do Rio Paraná, que visa a instituição da data no âmbito do município e cuja meta principal é, além das razões acima expostas, desenvolver o turismo no município. José Carlos Botelho Tedesco, vereador proponente. Indicação moção número 030 de 2015. Requeiro à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja encaminhada a presente moção de parabenização aos professores Luiz Carlos Elias Bonfim e Cleusa Bachega Bonfim, pela inauguração dos novos espaços fitness. Josmael Barbosa Interaminense, vereador proponente. Moção número 031 de 2015. Dispensadas as formalidades regimentais, seja encaminhada a presente moção de pesar à família do senhor Manuel da Silva, em face do seu falecimento. O senhor Manuel da Silva deixou esposa, filhos e netos, pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta e dedicação à família e à comunidade. A sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos. Foi o reflexo da família,
deixando-nos o modelo de vida a seguir e um exemplo a imitar como cidadãos de bem, homens de fé e alicerce de família. Aos seus familiares, principalmente a sua esposa, seus filhos e netos, nossas sinceras condolências, colocando-nos à disposição, reiterando que esta Câmara Municipal não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Aqui manifestamos o nosso profundo despeito, rogando a Deus que trata conforto aos corações enlutados, desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos. Marlan de Mello, vereador proponente. Todos assinam junto, se quiser, né? Se concordarem. Eu só gostaria de fazer uma última moção aqui e solicitar aos senhores vereadores se os senhores concordam em assinar. É uma moção de parabenização e desejo de sucesso e sorte aos novos conselheiros tutelares eleitos para o próximo mandato. A gente parabeniza pela eleição e roga que eles desenvolvam bons trabalhos à frente daquela importante instituição. Então eu vou fazer essa moção também, todo mundo assina junto. E também assim, senhor presidente, colocar também uma moção de pesar ao Carlos Alberto Munhoz, né, pela perca da sua filha, né, para que nós possamos, se de acordo com todos, possamos assinar também. Senhor presidente, gostaria também, aproveitando o ensejo, que se fosse feita também uma moção de parabenização à nossa Miss Epitácio, a Vitória Passos, pela conquista do concurso, e desejar uma boa sorte para ela também, que nos represente bem no regional e traga esse título para nós. Espero que os vereadores assinem também. Gostaria de agradecer ao Eduardo Schebok, que nos trouxe aqui um material do Plano Safra, Pesca e Aquicultura 2015-2016, disponibilizou um exemplar para cada vereador, também deixando aí na Câmara. E agora, se não me engano, já é extinto o Ministério? Tá tudo valendo, só que não existe mais o Ministério da Pesca. O Ministério da Pesca foi anexado, extinto e foi anexado. Mas todas as tratativas e toda a gerência e as gestões continuam valendo. A palavra está livre se algum vereador quiser fazer uso da mesma. Sobre o Ministério da Pesca, né, para melhor esclarecimento para todos, a documentação, pescadores artesanais, amadores, continua da mesma situação, né, não parou nada. Liguei em São Paulo hoje para a subintendência, né? Eles estão assim só aguardando, mas a documentação, o serviço continuam da mesma situação que estavam, né? A gente espera que melhora mais ainda com o novo sistema. A palavra continua livre, caso algum vereador queira fazer uso da mesma. Presidente. Com a palavra o vereador José Carlos. É uma nota, não é? Foi o que me levou a usar o telefone aqui durante a sessão. Me parece que o Telão, ele estava lá fazendo uma sessão de hemodiálise e não está passando bem. Me parece que teve problemas sérios, complicações sérias. Então, aqueles que o conhecem, para que tragam ou que busquem notícias em relação a isso, mas me parece que o estado dele não é muito bom em Presidente Prudente. É só uma nota. Eu fui avisar o Gui, pegar o telefone para avisar o Gui, ele parece que foi para lá, mas me parece também que as condições de saúde dele são bastante precárias. Então, aqueles que o conhecem, que quiserem fazer as suas orações ou os seus desejos, ou então conversar com familiares a respeito, esta é a situação dele. Com a palavra, Juninho, vereador Luiz Thiago. Senhor presidente, reforço as palavras do vereador Tedesco, e também não é motivo, não é pauta para a questão que eu vou falar agora, mas só para deixar um lembrete de que
eu nunca fui contra a situação da hemodiálise em Presidente Epitácio, mas como eu já disse, eu já tive algumas explicações técnicas, outras pessoas têm outras técnicas e que eu respeito, mas eu também não sei qual é o estado real do felão agora, mas condiz totalmente com a inviabilidade de a construção de uma hemodiálise aqui, exatamente por essa situação do felão hoje. Se ele está fazendo uma sessão de hemodiálise e ele não está bem, numa cidade que tem uma UTI, imagine se ele tivesse feito um tratamento de hemodiálise aqui, onde é 90 quilômetros de uma UTI e que nós não sabemos nem se tem garantia de vaga pela central de vaga. Então a gente talvez deveríamos repensar se a gente não está trabalhando de trás para frente. É só isso. Ó, a palavra é livre só para os vereadores, viu? Alguém mais quer fazer uso da palavra livre? Algum vereador? Então, não havendo mais uso da palavra livre, desde já informo aos senhores vereadores e demais interessados que a próxima sessão é dia 19 de outubro, às 19 horas, nesta Casa de Leis. Tenham todos uma boa noite.